Olá, gente querida do coração verde e amarelo, Jornal Foco do Brasil, compromisso com a verdade. Sou Cleiton Basso, mais uma vez convido, inscreva-se em nosso canal, acione o sino de notificações, deixe o seu like e, claro, comente. Diga, por exemplo, de qual lugar abençoado do nosso lindo Brasil ou de qualquer outro país do mundo você acompanha esta edição do Jornal Foco do Brasil. Acompanhe também com Leonardo Miller a primeira edição do Jornal Foco do Brasil, de segunda a sábado, após o almoço. E vamos agora às notícias desta edição. Candidato à reeleição, o presidente Jair Bolsonaro cumpriu a agenda de campanha em Belo Horizonte, Minas Gerais, na manhã desta quarta-feira, dia 12. Ele desembarcou no aeroporto de Pampulha logo cedo, onde foi recebido pelo governador Zema, e se deslocou para uma igreja na capital mineira. Na região central da cidade, Bolsonaro subiu em um trio elétrico, acompanhado do governador reeleito de Minas Gerais, Romeu Zema, e de outros aliados e lideranças. Apoiadores do presidente acompanharam os discursos, quando Bolsonaro defendeu temas conservadores, reafirmando ser contra a legalização de drogas, contra o aborto e contra a ideologia de gênero nas escolas. Bolsonaro defendeu feitos de sua gestão e afirmou que o Brasil é um país abençoado. Bolsonaro ainda citou a palavra liberdade várias vezes e falou sobre a maioria cristã que compõe a população brasileira. Bolsonaro ainda agradeceu a Deus por ter salvo sua vida no atentado em 2018. E nós, além das questões materiais, temos as questões espirituais. Aqui nós somos 90% de cristãos, mas respeitamos todas as religiões, bem como aqueles que não têm religião nenhuma, porque nós respeitamos a liberdade do nosso povo. Certas posições nós não admitimos, aquelas que querem desgastar os valores familiares. Para nós, a família é um presente de Deus e nós devemos preservá-la. Não discutimos a questão de ideologia de gênero. Vocês sabem que o maior patrimônio de todos nós não são nossos bens materiais, são os nossos filhos. Nós não queremos uma filha nossa indo no mesmo banheiro da escola onde o moleque homem também frequenta. Nós preservamos a questão do aborto, é outra coisa. Nós somos pela vida desde a sua concepção. E nós também jamais poderemos admitir, como o outro lado quer, legalizar as drogas do nosso país. E, à tarde, o presidente Jair Bolsonaro esteve em Aparecida, São Paulo, ao lado de Tarcísio de Freitas, candidato ao governo de São Paulo. Depois da visita presidencial ao santuário neste feriado de 12 de outubro, quando a padroeira do Brasil foi lembrada, o presidente Jair Bolsonaro participou com um grupo de católicos de 1/3 pelo Brasil. O momento foi separado das celebrações oficiais do santuário e foi organizado pelo Centro Católico Dom Bosco. O convite para que o presidente se juntasse à oração foi feito pelo Centro Dom Bosco, fundado por estudantes no Rio de Janeiro em setembro de 2016, com a missão de ajudar a resgatar a tradição da igreja. E à frente de convites, para este momento de oração, vimos a atriz da Rede Globo, não é? Cássia Kiss, que já revelou fazer corajosamente defesa de Bolsonaro dentro dos estúdios da TV Globo, onde trabalha. O presidente Jair Bolsonaro criticou o petista Lula por não divulgar eventuais nomes que estariam em um suposto governo petista caso o PT vença as eleições. Bolsonaro também comentou: em 2018, antes de vencermos as eleições, o povo já conhecia parte daqueles que iriam compor o meu governo. Sabiam qual seria o perfil dos meus ministros e que todos seriam escolhidos com independência. Isso é fundamental para trabalhar pelo Brasil e não por interesses sombrios, destacou Bolsonaro. O presidente Bolsonaro também destacou em suas redes sociais:
IPCA cai 0,29% em setembro e tem terceira deflação mensal consecutiva. Sequência não ocorria desde 1998. Novamente, a queda nos preços dos combustíveis puxou a deflação. Impactaram no resultado de setembro setor de comunicação, menos 2,08%, e de alimentação, menos 0,51%. Com os reflexos da pandemia e uma guerra que atinge todo o mundo, o Brasil segue na direção certa em prol do povo. Graças ao recorde de redução de impostos e à responsabilidade social do governo, o país respira, enquanto o mundo caminha numa recessão e desabastecimento históricos, comentou Bolsonaro. O presidente Bolsonaro também compartilhou informações, sobre um grande investimento no estado da Bahia. Baixio do Irecê, no interior da Bahia, mais uma obra que gera empregos e dignidade aos brasileiros, disse ele. Uma região com água em abundância e com forte tradição agrícola para o cultivo de grãos, comentou Bolsonaro. Com 105 mil hectares, sendo 48 mil de área irrigada, o Baixio do Irecê é o maior projeto de irrigação da América Latina, ali na região do Médio São Francisco, os municípios de Xique-Xique e Itaguaçu, na Bahia. O empreendimento está dividido em 9 etapas. Nas etapas 1 e 2, que já estão em operação, o governo federal investiu R$1 bilhão. São 42 quilômetros de canal, estação de bombeamento, adutoras e infraestrutura de energia para a produção agrícola. Esse R$1 bilhão de reais permitiu que a gente fizesse a concessão de direito real de uso das etapas 1 e 2 do Baixio, então isso já está em plantio, já tem mudas sendo plantadas lá, principalmente de limão, começou com plantação de limão. E a gente conseguiu fazer o leilão das etapas 3 e 9, agora em 2022, e alavancar R$1 bilhão e 100 milhões de reais de recursos da iniciativa privada para fazer a infraestrutura para que toda a área seja irrigada. Ao final de 8 anos, nós geraremos cerca de 60 mil empregos diretos e 120 mil empregos indiretos. Estou com a família toda aí, envolvida, trabalhando para transformar essa região aqui. E em Minas Gerais, Bolsonaro destacou obras importantes do metrô na região metropolitana de Belo Horizonte. Minas Gerais, metrô de BH, ampliação das linhas 1 e a construção da linha 2. Enquanto governos passados priorizavam obras em países vizinhos e envio do seu dinheiro para patrocinar ditaduras socialistas, o governo Bolsonaro olha desde 2019 para as necessidades do Brasil. No caso, Belo Horizonte, um metrô. O leilão, inclusive, para a linha 2 está marcado para 22 de dezembro, passando para a iniciativa privada a realização deste sonho do povo mineiro para a sua capital e região metropolitana. Aproximadamente R$4 bilhões de investimentos. E o que disse o ex-jogador Casagrande a respeito de Damares, hein? Deixou amigos da senadora eleita indignados. Walter Casagrande publicou um texto com críticas à ex-ministra da Mulher, Família e dos Direitos Humanos, eleita senadora pelo Distrito Federal nessas eleições, Damares Alves. Casagrande afirmou que Damares é um poço sem fundo de ódio, perversidade, preconceitos e tudo de ruim que possa existir dentro de uma sociedade. Xingou Casagrande e falou mais. Ela é um dos piores elementos desse governo destruidor. E a parte que lhe cabe nessa destruição, só mesmo um ser humano com muita crueldade no coração consegue fazer. Ela destrói os princípios, os valores e o poder das relações de paz e amor, escreveu ainda Casagrande, chamando Damares de monstro. Tudo porque Damares fez graves denúncias sobre pedofilia e tráfico de crianças na região norte, o que deixou Casagrande indignado. Não se sabe se Casagrande o que pensa a respeito, enfim, e até o momento não se viu nenhuma feminista ou colunistas de veículos como o UOL, G1 ou comentaristas da Globo ou Globo News comentando as agressões de Casagrande contra uma mulher, contra Damares Alves. Não se viu feministas saindo em defesa de Damares. Aliás, pelo contrário, Xuxa entrou na polêmica ao apoiar um abaixo-assinado, um ato pedindo a cassação de Damares,
porque Damares falou de ações para caçar pedófilos e traficantes de crianças na região norte do Brasil. Ela citou até regiões da ilha de Marajó, não é? O que Damares falou são fatos até conhecidos de muitos anos no Brasil. Missionários cristãos que fazem ações na região citada por Damares sabem o que acontece por lá. Militantes da esquerda criticam Damares e dizem que ou ela mentiu em suas declarações ou teria se omitido em não denunciar às autoridades competentes os fatos até quando foi ministra. Ocorre que são situações difíceis e que acontecem em muitos lugares do Brasil. Houve denúncia, ela, inclusive, Damares, falou até para representantes do Congresso Nacional. Então, aos que criticam Damares, também é possível afirmar: ou ficaram nervosos com Damares por ela atacar a pedofilia, o tráfico de crianças, ou então simplesmente porque ela apoia Bolsonaro e defende valores e princípios cristãos, então seria uma perseguição contra Damares. Damares afirmou inclusive o seguinte: Bolsonaro tem atuado de forma a combater todos esses crimes e que por causa disso o inferno se levantou contra ele. Damares declarou que a guerra contra Bolsonaro, que diversas esferas promoveram ao longo dos últimos anos, é espiritual. A guerra contra Bolsonaro, que a imprensa levantou, que o Congresso, alguns integrantes levantaram, até artistas podemos incluir aí, não é? Acreditem, não é uma guerra política, é uma guerra espiritual, disse Damares, irritando, por exemplo, Casagrande e Xuxa. E padre é denunciado por instruir fiéis a votarem seguindo o que orienta o catecismo católico. Exatamente, o padre Silvano Salvati Zanon, pároco da paróquia do Senhor Bom Jesus Crucificado e do Imaculado Coração de Maria, foi denunciado no Ministério Público por instruir seus fiéis a votarem de acordo com o que orienta o catecismo católico. O religioso é acusado de terrorismo eleitoral e de utilizar tom alarmista durante missa no domingo, dia 9 de outubro. A denúncia foi feita por um blogueiro do município de Bom Jesus, de Itabapoana, no norte do Rio de Janeiro, onde fica a paróquia. De acordo com ele, o padre promoveu um discurso de conotação meramente político que seria em favor de Bolsonaro, por citar orientações do catecismo católico para o voto. Durante seu sermão, o padre Silvano se utiliza de um texto do livro Catecismo da Igreja Católica a fim de convocar os fiéis a pensarem em algumas questões antes de decidir o voto nas eleições presidenciais. Disse o padre: a Igreja respeita e promove a liberdade política e responsabilidade dos cidadãos. Faz parte da missão da Igreja emitir juízo moral também sobre as realidades que dizem respeito à ordem política quando exigem os direitos fundamentais da pessoa ou a salvação da alma, empregando todos os recursos que estão de acordo com o Evangelho e com o bem de todos, conforme a diversidade dos tempos e das situações, diz o texto lido pelo pároco. O padre cita algumas pautas e ideologias que preocupam, como o aborto, doutrinação nas escolas, liberação das drogas, além de tocar nas questões da Nicarágua e do MTST. Não estamos escolhendo um santo para governar, nem alguém para comandar a Igreja. Precisamos pensar com a cabeça e não com o coração, declarou ele ao defender que o eleitor vote de acordo com o catecismo católico e contra defensores de ideologias que são contrárias ao que prega a fé e a própria religião. Outro religião que está sofrendo ataques é o pastor André Valadão, já falamos, não é? Foi destaque nessa semana, o pastor da Igreja Batista de Lagoinha. Ele tem sofrido ataques por seu apoio ao presidente Bolsonaro. O pastor André Valadão fez uma live até para comentar sobre as calúnias que passou a sofrer quando o deputado federal Janones, que também é mineiro, começou a atacá-lo no Twitter. Janones, aliado de Lula no momento, criticou o pastor da Igreja Batista por defender Bolsonaro e ameaçou pedir
que a denominação exclua André Valadão, o pastor, da sua igreja. Outras mensagens do deputado incitaram internautas ligados à esquerda a lançarem inúmeras fake news sobre a conduta de André Valadão. Fake news que também atingiram o deputado e cristão, o deputado eleito, não é, o mais votado do Brasil, o mais votado da história de Minas Gerais, o Nicolas, também foi atingido por fake news apoiadas por Janones. A exemplo de Valadão. Valadão saiu em sua defesa dele, não é? Depois das fake news que saíram por aí, e disse que Janones não é membro da Igreja Batista da Lagoinha e que as críticas contra ele são de desespero com a possibilidade do presidente Bolsonaro se reeleger. Tem pessoas querendo usar a minha pessoa e a minha história. Essas acusações contra a minha vida mostram para vocês a intenção desses, todo esse movimento que eles carregam de destruição, de tentar calar a voz de pastores e líderes, desesperados que dizem e mentem que são membros da Lagoinha, mas não são membros da igreja. Ir ao culto não faz de você um membro, revelou o pastor André Valadão. A Câmara dos Deputados vem dando atenção especial a um projeto de lei que criminaliza pesquisas que mentem ou notadamente forem usadas para buscar o chamado voto útil, aquele voto de pessoas que só votam em quem estiver sendo apontado nas pesquisas como provável vencedor. Após o fim do primeiro turno, os institutos de pesquisas que davam uma grande vantagem ao petista Lula foram alvos de críticas pelos erros gritantes e escandalosos. Com isso, a Câmara dos Deputados tenta aprovar uma lei que interrompa essa prática, que, segundo alguns parlamentares, faz a diferença até no voto de eleitores brasileiros. O presidente da Câmara, Arthur Lira, pretende votar o projeto de lei que criminaliza erros em pesquisas eleitorais. Para acelerar a tramitação da proposta apresentada na semana anterior pelo líder do governo, o deputado Ricardo Barros, Lira anexou o texto em um outro projeto apresentado em 2011 que tratava do mesmo tema. O texto anterior está pronto aí, analisado pela Câmara, sem necessidade de análise de comissões. Inclusive, ao portal Terra Brasil, um dos integrantes da campanha de marketing do PT, que pediu reserva, anonimato, disse estar preocupado com o que pode acarretar uma proibição a pesquisas que ajudam a motivar a militância de Lula e a desmotivar a militância de Bolsonaro. Com a aprovação do projeto em tempo recorde, os institutos de pesquisas alegam que não poderiam mostrar o que estão mostrando, não é? Eles dizem mostrar o retrato do momento e que não fazem uma previsão da eleição. O problema é que pesquisas como o IPEC e Datafolha, entre outras, na véspera da eleição agora do primeiro turno, mostravam um retrato muito diferente do que aconteceu nas urnas. E analistas políticos dizem não acreditar que um número tão grande de pessoas mudem de ideia em um espaço tão curto de 24 horas, não é? Algumas pesquisas até também erraram a favor de Bolsonaro, no entanto, não foram nem citadas por grandes veículos de comunicação ao serem publicadas, por isso a avaliação é que não foram publicadas porque isso seria para prejudicar o candidato petista, não é? A proposta do projeto agora ainda teria que passar pelo Senado e pela sanção presidencial para entrar em vigor. Portanto, dificilmente estaria já em vigor para este segundo turno das eleições. O ministro de Infraestrutura, Marcelo Sampaio, destaca mais um avanço no setor ferroviário. A Ferrovia Centro-Atlântica acaba de ganhar uma frota com mais de 200 vagões para escoamento de celulose no Triângulo Mineiro. A produção vai ser transportada em direção ao sistema portuário do Espírito Santo, trazendo modernização, uma verdadeira transformação logística. Vamos em frente, comentou ele. Fala pessoal, nós estamos aqui no Triângulo Mineiro, onde nós estamos acompanhando a entrega de 215 vagões, a composição agora aqui na VLI. A gente está falando de vagões que vão transportar celulose, investimento de 400 milhões de reais. Sabe o que significa? Significa que o setor ferroviário no Brasil está vivo, está crescendo, é pujante e vai se desenvolver cada vez mais. Nossa matriz de transporte vai ter 30% de transporte ferroviário nos próximos anos. Esforço que nós fizemos nesses últimos anos, sem corrupção, trabalhando de forma séria, nós fizemos que esse setor voltasse a dar orgulho para o Brasil. Vamos em frente, prover infraestrutura em todo o país. Valeu!
O ministro da Economia, Paulo Guedes, afirmou que o Brasil pode receber 17 bilhões de dólares ao ano em créditos de carbono como resultado do esforço em manter preservados 66% de sua mata nativa. Os recursos fazem parte do que ele chamou de um sistema de 3 pilares para a economia ambiental do futuro, no qual Indonésia, Índia e Brasil trabalham no momento. Guedes não deu detalhes, mas destacou que os 3 pilares seriam formados pela tributação da poluição, estímulo à inovação e recompensa à preservação dos recursos naturais. Brasil é o país que mais preservou e tem a matriz energética mais diversificada e mais limpa do mundo. Transição de energia cinza para limpa será rápida. Energia limpa, verde, gás natural, energia de transição, até a energia suja que polui, a energia também fóssil. Como o Brasil tem tudo isso, vai poder fazer essa transição de economia cinza para a limpa à medida que forem feitos investimentos na energia limpa e hidrogênio verde, afirmou Guedes em entrevista à imprensa ao final do primeiro dia em Washington, onde está e participa durante a semana das reuniões anuais do Fundo Monetário Internacional e dos conselhos de governadores do grupo Banco Mundial. Guedes falou sobre a reunião com os ministros da Fazenda e Agricultura do G20, a primeira de sua agenda neste grande encontro em Washington. E assim chegamos ao final de mais uma edição do Jornal Foco do Brasil. Não perca de segunda a sábado a primeira edição do Jornal Foco do Brasil após o almoço com Leonardo Miller. Veja que está aparecendo também, gente, o QR Code na tela para a sua interação, sugestão especial para você. E faça parte desta comunidade verde e amarela. Seja membro do Foco do Brasil, 50% de desconto no primeiro mês para novos membros. Gratidão pela sua atenção e que Deus abençoe a você e a sua família.